A paz, meus irmãos, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD. Hoje nós temos um tema bastante importante, onde a gente vai poder diferenciar o que é agnosticismo, gnosticismo, teísmo, ateísmo e o que houve no primeiro século, em que nós tivemos que os apóstolos teve que ser contrário a essa doutrina que estavam tentando desvirtualizar o Evangelho no primeiro século. Fica comigo até o final que você vai aprender mais da palavra de Deus. Meu nome é Diogo, eu sou líder nessa casa, diácono, exercendo o nosso ministério aí, e estamos aqui para apresentar a vocês uma lição bíblica dos tempos primórdios do nosso cristianismo e dos nossos tempos atuais, a relação da qual podem ter esse conhecimento do que seja esses debates na internet sobre ateísmo, sobre teísmo e sobre o cristianismo moderno. Amém? Vamos fazer uma oração para nós darmos início e que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento para compreender qual é a vontade dele para os nossos corações. Senhor Jesus, eis aí a tua palavra, ó Pai, conforme aquilo que o Senhor determinou, ó Pai, para que os apóstolos escrevessem, para que nós tivéssemos conhecimentos dos desafios, daquilo que eles enfrentaram, para que hoje nós tivéssemos em nossas mãos a tua palavra, conforme ela está, sem alteração, sem modificação e sem precisar, ó Pai, ser atualizada, assim como o mundo hoje tenta impor às pessoas, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Mas nós acreditamos, ó Pai, firmemente que essa é a tua palavra e que nós possamos aprender e viver a cada dia mais. Amém? Então vamos dar início. O nosso tema de hoje, conforme eu falei no início, é o que é e quais são as diferenças entre agnosticismo, gnosticismo, teísmo e ateísmo. Você acha que sabe diferenciar? Ou você acha que é tão confuso as palavras quanto a interpretação delas? Então vamos dar início lá em 1 João, no verso 4, está escrito assim: Amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que ele vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão fala da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Meus irmãos, tendo como ponto de partida o que João escreveu aqui na sua primeira carta, nós devemos entender na cultura da época o que influenciava os mestres, os primeiros líderes da igreja, para que João tivesse, não só João, mas em outras passagens, nós podemos ver que os apóstolos tiveram que redarguir, orientar, questionar alguns líderes que estavam tendo influências de filosofias, de ceticismo, de que vinha do conhecimento do mundo, tentando trazer para dentro da igreja. João viveu em um período em que o Império Romano dominava a maior parte do mundo. Mas antes do Império Romano, nós tivemos o Império de Alexandre o Grande, que espalhou a cultura grega por praticamente todo o mundo desenvolvido daquela época. Alexandre o Grande, por volta de 350 a.C., partindo da Grécia ou da Macedônia, do ponto de onde ele nasceu, começou a conquistar toda aquela região em volta do Mediterrâneo, indo em direção
não só ao Oriente, mas também do lado do Egito, onde ele fundou uma cidade chamada Alexandria. Então Alexandre, ele não só conquistava o território das pessoas, dos seus inimigos, mas também ele levava a sua cultura, a cultura helênica, a cultura grega. E a cultura grega influenciou e deu as bases para muitos questionamentos filosóficos sobre deuses, sobre a origem, sobre os pensamentos, sobre o que nós podemos ou não afirmar. E neste momento, na cultura grega, após a cultura grega, neste momento do Império Romano, ainda assim a influência era bastante. Meus irmãos, tendo como pano de fundo, como base, sabendo que os gregos influenciaram bastante na relação dos mestres, dos líderes daquela época, nós entendemos que a filosofia foi o carro central. Sócrates, como o principal ali, nós sabemos que tem os pré-socráticos, mas o cara que foi sintetizado por Platão como o seu líder, da qual ele como se tivesse se originado a filosofia. E Sócrates foi condenado à morte simplesmente por questionar o modo com que os gregos viviam e sobre os deuses, sobre os muitos deuses que eles adoravam naquela época. Então, a filosofia deu início com Sócrates. Já existia os pré-socráticos, mas a gente tem como pano histórico, morreu por conta daquilo que ele mesmo possa ter sido o autor ou um dos principais. Platão, seu seguidor, sintetizou os conhecimentos de Sócrates, e um desses conhecimentos ele falou sobre a filosofia não saber determinar que nós podemos ou não afirmar a existência ou não da divindade, de uma divindade, de deuses, de Deus, de coisas sobrenaturais. E através desse conhecimento sintetizado por Platão, discípulo de Sócrates, deu-se origem o que hoje nós conhecemos como gnosticismo. O gnosticismo ele tinha como pano de fundo o conhecimento filosófico. Na época de João, o gnosticismo ele foi usado como uma ideia cristã do cristianismo, do Evangelho de Deus, de Jesus, com a filosofia platônica de que eles não poderiam assumir a definição sobre a existência ou não de Deus. Então, se você perguntar hoje como que é um gnóstico, você vai saber que essa pessoa ela não tinha o conhecimento verdadeiro das Escrituras. Ela pegava filosofia e conhecimento da palavra de Deus e misturava. Não aceitavam que Jesus teria ressuscitado dos mortos de forma carnal, que o seu corpo foi regenerado. Eles acreditavam que Jesus era um espírito e que o seu espírito ascendeu aos céus, mas a sua humanidade ficou na terra, a sua carne. Então tinha uma perspectiva de que as pessoas poderiam ser salvas através de Jesus Cristo, mas somente através do conhecimento, da gnose, algo que deveria ser revelado para que ele pudesse conhecer. E dentro desse parâmetro, nós temos uma outra vertente que é bem semelhante a essa, que é o agnosticismo. E o agnosticismo ele vem, principalmente nesses dias atuais, quando uma pessoa assume o agnosticismo, ela fica no meio termo entre o ateísmo e o teísmo. Ela se considera que
não é nem ateu, não nega a existência de Deus, e nem é teísta, que afirma que um Deus existe, que seres sobrenaturais existam. Nós vamos agora entrar para o ateísmo. Meus irmãos, o ateísmo é bastante conhecido. Todos nós vemos discussões ou pessoas que se consideram ateu. Elas dizem que não acreditam que o mundo foi criado por um Deus, que as leis que regem esse mundo não têm uma inteligência superior, que não tem uma inteligência que coordena isso, que o ser humano não é uma criação e sim uma evolução. Isso todos nós vemos, as discussões e as pessoas que se posicionam com relação a isso. Mas tem alguns ateus que começaram a ter alguns debates com o cristianismo, com os crentes, com os teístas, e nós percebemos que não existe fundamento e não existe força suficiente para questionar a divindade da criação de Deus sobre o mundo. Eles dizem que não existe não só apenas o Deus Criador, mas também nenhum tipo de ser espiritual divino, um ser sobrenatural. E todas as discussões que os pastores têm com os ateístas, eles sempre falam: pergunta para essa pessoa a cura que ela recebeu, de onde veio, pergunta para essa pessoa possessa de espíritos o que estava dentro dela, ou pergunta para qualquer outra religião do mundo o porquê que elas acreditam na divindade, nos seus deuses, e eles acabam não tendo como argumentar como o ser humano pode se comportar quando está sob influência de seres sobrenaturais. E agora nós tivemos gnosticismo, o agnosticismo, a negação. Nós temos o ateísmo, o cara que afirma a não existência de Deus, e agora nós temos o teísmo, que é o evangelho. O evangelho, meus irmãos, existe duas formas da gente entender o teísmo, que significa aquele que crê. O teísmo não só o teísmo ele acredita em Deus ou em deuses. Nós não somos os únicos que acreditamos em um Deus superior, que acredita no Deus Criador e que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Há outras religiões que professam essa fé. Então são muitas as religiões em todo o mundo. E nós dividimos ela em duas formas. Os teístas têm monoteísta e politeísta. Os monoteístas são aqueles que acreditam na existência de um único Deus. Se você, meu irmão cristão, foi em algum momento perguntado, questionado, ou se vê em algum debate falando que você é um monoteísta, é verdade, meu irmão, nós acreditamos na existência de um Deus. E para aqueles que é mais conhecido na palavra e eles tentam questionar a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como se o crente e o cristão fosse um politeísta, aquele que tem vários deuses. Mas nós acreditamos, através da luz das Escrituras, de que Deus, o Filho e o Espírito Santo são um Deus só em três pessoas, da qual nós temos a doutrina da Trindade. Se possível, nós traremos esse estudo aqui mais à frente. Portanto, então, nós somos teístas, acreditamos em um Deus só, independente se nós temos Deus Criador, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós somos monoteístas. Mas nós temos também os cristãos politeístas, aqueles que acreditam não só no Deus Criador, mas também nos santos, o Santo Agostinho, Santo São João, São Paulo. Então todas essas pessoas, esse cristão,
é politeísta. Por quê? Porque ele acredita em vários deuses. Paulo, na época da sua cruzada evangelística, que percorreu a Grécia, Atenas, Mileto, Éfeso, ele via as pessoas cultuando a vários deuses. Eles acreditavam na divindade, mas acreditavam de que seriam muitos deuses e cada um tinha uma função principal, da qual Zeus era o maior deles. Hoje nós vemos que essa cultura sobre o politeísta ainda existe no nosso mundo. Não da mesma forma que existiu na Grécia Antiga, mas ainda assim existe. E agora nós voltamos ao nosso texto para identificar, através desse plano histórico, cultural, o porquê que João escreveu essa passagem, não só em 1ª, mas nós vamos ver em 2ª e em 3ª João. Então vou ler novamente para a gente agora ter um entendimento melhor sobre o que João estava querendo dizer. 1 João 1,4 diz assim: meus amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Meus irmãos, percebam que João não está falando de que muitos filósofos, muitos judeus, nem muitos fariseus daquela época. Ele está falando que existem muitos profetas, e assim a nossa Bíblia traduz: muitos falsos profetas. Por quê? Porque eles se colocavam como tendo a palavra de Jesus. Ele se colocava como sendo conhecedor da palavra de Cristo, não só do Pentateuco, das Escrituras, do judaísmo, mas também do Messias, de Jesus, que deveria vir. Então são falsos profetas, não são falsos filósofos, não são falsos judeus, não são falsos conhecedores da Torá, são falsos profetas que estavam instalados dentro da igreja. Nisto conhecereis o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Meus irmãos, vocês percebam que quando nós vemos o agnosticismo, o gnosticismo, nós vemos que eles não afirmavam que Jesus tinha vindo em carne. Eles falavam que era um espírito iluminado que veio sobre a terra e que depois foi assunto aos céus, mas não confessava que Jesus veio em carne, que o seu corpo foi revestido. Então João está combatendo este conhecimento que estava sendo divulgado e propagado dentro das igrejas, que Jesus era um espírito, que Jesus, ele veio um espírito de luz, iluminou, ensinou e agora ele foi aos céus. João combate e diz que Jesus veio em carne, morreu e foi ressuscitado junto com o seu corpo e está na glória de Deus. Pelo contrário, afirma João, o espírito do anticristo, da qual tendes ouvido, vem e já está no presente mundo. Vós sois de Deus e tem vencido esses falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Esses falsos mestres procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, e esses que conhecem a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então João é bem combativo, ele vai de confronto com essa doutrina e ele diz que aquelas pessoas que foram levados, os cristãos que foram levados por este ensino, não são de Deus, porque deram ouvido às vãs filosofias. E aqueles que são de Deus ouve aquilo que João está falando. Lá em 2 João 1,7 está escrito assim:
os falsos ensinadores. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço para receberes o completo galardão. João, agora na segunda carta, ele por mais uma vez vê a necessidade de tocar nesse assunto, de dar mais orientações. E ele fala que essas pessoas, esses cristãos que deram ouvido a esses falsos mestres, acabaram perdendo aquilo que João e os apóstolos, com bastante esforço, tinham ensinado à igreja. Essas pessoas que estavam seguindo esses falsos mestres. E ele diz mais, tem uma preocupação de que esses cristãos poderiam perder o seu galardão, perder a sua salvação. E ele continua: todo aquele que ultrapassa essa doutrina de Cristo, nele não pertence, não permanece e não tem Deus. O que permanece nessa doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Ele diz claramente que essas pessoas que seguiram essas doutrinas não têm Deus. E agora ele passa uma orientação direta aos cristãos dessa igreja. Se alguém for ter convosco, não trazendo essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz cúmplices das suas obras. Meus irmãos, percebam que João chegou a um ponto de que falou para os cristãos daquela época de que nem recebeis esses falsos mestres, nem recebeis em casa. Por quê? Porque eles estariam corrompendo e estariam sendo cúmplices das obras daqueles falsos mestres. Então perceba a ênfase que João deu sobre esses falsos mestres. Por isso que nós estamos aqui hoje, não só falando de João, mas também Paulo foi bem combativo. E agora, no final aqui, 2 João 1:5, ele dá o exemplo de uma pessoa especificamente de que estava seguindo essas vãs doutrinas, esse falso conhecimento, e ele deu a orientação à igreja para se atentar contra esse falso mestre, esse falso líder. Identifique, meus irmãos. 1 João 1:5 está escrito assim, ó. Não, primeiro é o bom exemplo, depois é o mau exemplo. João 1:5 está dando um bom exemplo. O bom exemplo do líder. Amado, falando ao nosso irmão Gaio, procedestes fielmente naquilo que pratica com os irmãos. Isto faz mesmo quando são os estrangeiros. Nós, como fazes com os estrangeiros, aos quais perante a igreja deram o testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os a sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo os gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. João agora dá o testemunho de um bom líder da igreja. Ele fala para Gaio: ô Gaio, os estrangeiros estão dando bom testemunho de você. Vocês estão recebendo ele bem perante a igreja e eles estão dando bom testemunho do seu conhecimento, da sua atitude, do seu modo de lidar com eles. E João fica satisfeito com esse líder. João, como apóstolo, como um ensinador, fica satisfeito com o comportamento desse líder. E agora nós vemos um outro líder que está sendo contrário às doutrinas dos apóstolos. O nome dele é Diótrefes. E João fala assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso eu vou aí falar-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica.
proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeitos com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e expulsa-os da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até da própria verdade, e nós também damos testemunho, a saber que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, João aqui fala sobre Diótrefes, que tem como liderança em uma dessas igrejas, querer sempre o melhor lugar e não acolhendo a orientação que João estava passando à igreja. E João diz que ele mesmo, pessoalmente, iria lá dar uma cajadada na cabeça dele, falar: ô Diótrefes, eu sei das obras que você pratica, muda isso aí, meu irmão, vamos voltar para as escrituras. E não só não obedecia o que eram passado pelos apóstolos, como também falava o mal do apóstolo. Então ele fala assim que, por isso, as obras que praticam, proferindo contra nós palavras maliciosas. Então perceba que Diótrefes estava falando mal de João, falando mal dos apóstolos. E João falou: eu vou ir conversar com você. Meu irmão, se você tem alguma crítica, algum confronto, algum desentendimento contra os seus líderes, jamais seja um agente do inimigo para falar mal dos seus líderes. João já orientava, chamava a atenção para esse tipo de mau comportamento já contido nas Escrituras. E no fim, agora para a gente finalizar, ele relembra não só a vivência do irmão Gaio, mas também a Demétrio, que ele diz assim, todos lhe dão bom testemunho, até a própria verdade, e nós damos testemunho, a saber, do nosso testemunho é verdadeiro. Então, meus irmãos, quando João cita não só Gaio, mas Demétrio, ele fala assim: todos estão falando bem do modo que você está comportando, da forma que você está liderando, da forma que você está ensinando a igreja, os irmãos. E nós também testificamos isso. Nós também damos testemunho que o seu testemunho é verdadeiro. Então, meus irmãos, nós encerramos aqui e vamos dar uma breve recapitulada ao ensino que foi dado hoje, para que nós possamos finalizar de uma forma clara e objetiva no conhecimento que foi exposto aqui. Nós percebemos a influência grega através do helenismo antes de Cristo, 330 a 340 antes de Cristo. Veio os filósofos e tiveram o gnosticismo como dizer que o corpo é ruim, é mau e que não presta para nada, apenas o espírito tinha a essência. E nos tempos do primeiro século, alguns líderes da igreja que foram surgindo, não através da orientação dos apóstolos, mas foram surgindo, infiltraram-se dentro da igreja, pegando essa orientação dos filósofos e dizendo que Jesus não veio em carne, que o corpo nada presta, que o corpo não teria sido ressuscitado juntamente com Jesus. Por isso, João combateu firmemente o agnosticismo. O ateísmo é aquele que todos nós já conhecemos, é a pessoa que fala que não há Deus, não há seres sobrenaturais, que o mundo não foi criado por um Deus, e sim por uma evolução do Big Bang. Tem com Charles Darwin ali as origens da espécie, a evolução do macaco, toda aquela coisa que a gente já sabe. E o teísmo, que nós dividimos em duas partes: o teísmo como politeístas, aqueles que acreditam em vários deuses, e o monoteísta, aquele que nós somos, que acreditamos em um único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, da qual enviou o seu Filho Jesus Cristo para remir os nossos pecados. Não só remir os nossos pecados, mas também nos dá a condição da vida eterna através do Espírito Santo de Deus, através da sua graça. Então, meus irmãos, fiquem com Deus. Essa foi mais uma aula da IBD e que
Deus nos dê a oportunidade e até a próxima. Amém.